Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí, né? Flamengo em preparação, reta final de preparação para poder enfrentar o Milionários no Maracanã nessa terça-feira, né? Valendo vaga nas oitavas de finais. Vamos falar também sobre Gabigol, né? O julgamento tão esperado do Gabigol foi marcado e já tem data definida, né? Vai ser nesse início de junho e vamos nesse vídeo aqui falar qual é a data do julgamento do Gabigol lá na Suíça, né? Vamos falar também do treinamento do Flamengo nesse sábado. Será que Bruno Henrique, Pulgar e De La Cruz treinaram normalmente nesse sábado, né? Estão perto do jogo, faltando 3 dias para o jogo. E, obviamente, né, vamos falar também sobre a situação. Falando sobre a saída de Fabrício Bruno, né? Muito perto de concretizar aí, né, a saída de Fabrício Bruno e o último jogo dele com a camisa do Flamengo diante do Milionários, né? Despedida do jogador que vai para o futebol inglês, o famoso aí West Ham da Inglaterra, né? Então, um investimento muito bom, né? O Flamengo pagou 15 milhões de reais e vai vender por 84 milhões de reais, né? Um investimento melhor que esse não existe, né? Então deixa seu like aí, vambora com mais um vídeo aí, tamo junto, nação, vambora! O Flamengo, que não entra em campo nesse final de semana, como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro está paralisado, volta no outro final de semana. Inclusive tem reunião até importante nessa segunda entre CBF e os clubes para decidir como é que vai ser o calendário com a paralisação dessas duas rodadas. Mas o final de semana é de trabalho no Flamengo, porque o Flamengo está se preparando para pegar o Milionários. E nós vamos trazer informações do treino desse sábado, se Bruno Henrique e Pulgar participaram, se De La Cruz, que saiu sentindo dores no joelho no último duelo com o Amazonas, foi a campo, não foi, preocupa para terça-feira. Tem também novidades sobre Gabigol, e não tem nada a ver com saída, é julgamento, novo julgamento. Vocês se recordam que ele está podendo entrar em campo por conta de um efeito suspensivo. E a data do momento já foi marcada, a gente vai trazer todas as informações envolvendo o camisa 99 do Flamengo. E vamos falar do treino do Flamengo de hoje, porque tem novidades. Duas boas, uma nem tanto, mas também não é tão ruim assim. Vamos lá. Bruno Henrique e Pulgar treinaram normalmente com os demais jogadores. Por que eu estou mencionando esses dois? Porque esses dois foram desfalques do Flamengo nos últimos jogos. Inclusive, o Pulgar foi convocado para a seleção chilena, mesmo um longo período ausente aí dos gramados, mais de um mês já sem poder atuar com a camisa do Flamengo por conta de um problema no tornozelo. Bruno Henrique também, por conta de um problema no tornozelo, foi desfalque aí nas últimas partidas do Flamengo. Esses dois treinaram normalmente e a tendência é que eles voltem para o jogo de terça-feira contra o Milionário, jogo extremamente importante pela Libertadores da América. Já De La Cruz, que deixou o jogo contra o Amazonas na última quarta com dores no joelho, após receber pancada, a princípio não preocupa para terça-feira, porém hoje ele não foi a campo e não trabalhou com os demais companheiros. Eu sei que muita gente vai ficar preocupado, mas, repito, a princípio não preocupa. É melhor prevenir do que remediar. A comissão técnica preservou o jogador da atividade, ele ficou na parte interna, ficou na academia, fazendo trabalhos específicos. Agora é esperar as próximas atividades preparatórias para o jogo de terça-feira diante do Milionários, para a gente ter certeza que o jogador de fato será relacionado. Caso ele não jogue, que eu espero que isso não aconteça, vai fazer uma falta absurda. Hoje, para mim, o De La Cruz é o jogador mais importante do Flamengo. Ele comanda o meio de campo do Flamengo. Comanda. Joga em todas as posições. O Pedro vive uma fase artilheira absurda, mas hoje, se eu pudesse escolher um jogador para não desfalcar o Flamengo, esse jogador seria o De La Cruz. Não sei se vocês pensam igual, podem comentar também, mas fica aí a informação sobre o treino desse sábado. O De La Cruz não foi a campo, Bruno Henrique e Pulgar foram as duas boas notícias. Para finalizarmos o nosso vídeo de hoje, Gabigol, galera, informação que a gente trouxe em primeira mão aí nas últimas horas, na verdade na noite de ontem, sexta-feira, eu subi até um corte aí no YouTube para poder facilitar e noticiar o mais rápido possível vocês, mas aqui eu vou explicar melhor. Vamos lá. Vocês se recordam que ele foi punido, o Gabigol foi punido por 2 anos por conta de suspeita de fraude em exame antidoping. Beleza. Ficou um período sem poder treinar no Ninho do Urubu, sem poder jogar com a camisa do Flamengo. Os advogados conseguiram um efeito suspensivo. Aí ele retornou. Inclusive retornou até no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Amazonas.
ficou à disposição, treinou, tal, teve a confusão da camisa do Corinthians. Agora, a data do novo julgamento dele no CAIS, lá na Suíça, foi marcada. Essa é a informação que a gente trouxe ontem. Dia 7 de junho, sexta-feira. Na verdade, é uma sexta-feira, tá? Daqui a 2 semanas, praticamente, ele vai ser julgado novamente e aí a gente vai saber se a punição será mantida ou não. O atacante do Flamengo, inclusive, ele vai à Suíça para participar presencialmente do julgamento. Isso é extremamente importante. Isso me lembra a época do Paulo Guerreiro. Eu lembro que eu fiz até a cobertura do embarque dele, peguei o Paulo Guerreiro embarcando para a Suíça na época por conta de doping. Ele vai viajar, mas não irá desfalcar o Flamengo por conta dessa viagem à Suíça, porque o Flamengo terá 2 jogos no início de junho. O clássico contra o Vasco, no dia 2, tá, de junho, foi marcado para o dia 2 de junho, e o jogo contra o Grêmio no dia 13, tá bom? Mas aí depende, é claro, no dia 13 vai depender muito do resultado do julgamento dele lá no CAIS. Então é um julgamento, pessoal, parece bobagem, mas não é não. Vai decidir muita coisa envolvendo Flamengo e Gabigol. Porque se a punição for mantida, e teoricamente ele já cumpriu 1 ano, terá que cumprir mais 1 ano, não faz o menor sentido o Flamengo renovar o contrato dele, e aí o Flamengo vai ter que discutir internamente o que faz em relação ao Gabigol, se suspende o contrato dele até o fim do ano, e o Gabigol também, se ele for punido, qual clube vai querer contratá-lo durante esse período que ele irá cumprir essa punição. É um dia extremamente importante. Bota aí na sua agenda, dia 7 de junho, uma sexta-feira, um dia muito importante para Flamengo e Gabigol. Muito bem, Vene. O que precisa para o Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar o que precisa. O Flamengo tem que vencer o Milionários. Estamos falando de um jogo dentro do Maracanã. O Flamengo já tinha a obrigação de já estar classificado nesse momento, não era nem para debater isso, e contra o Milionários que não tem mais nada a fazer na Libertadores. E diante de um Milionários que deve vir com o time desfalcado, porque eles vão jogar no domingo. Ou seja, o jogo de terça será 48 horas após a partida deles de domingo no Campeonato Nacional. Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. Não, acho que os jogadores eles têm que ter vergonha na cara, honrar a camisa que eles vestem e saberem que o Flamengo está nessa situação na competição porque eles colocaram, porque eles jogaram mal. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival, e o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem, jogando bem, mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar, não o futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Talvez esse jogo contra o Bolívar possa sim ter sido uma virada de chave na competição, Flávio Vinick, em relação ao Flamengo e a Libertadores, né? Mas acontece que o Flamengo já ficou numa situação complicada para ser o primeiro do grupo. Aí não depende mais dele para ser o primeiro colocado. Eu acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais. Não depende dele. Pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, uma situação muito difícil de acontecer. Então, o Flamengo pode até ganhar de 10-0, mas o empatezinho lá do Bolívar, o Flamengo segue em segundo, que para mim já é uma decepção o Flamengo se classificar em segundo. E aí, vamos lembrar, vai chegar nas oitavas de final, vai pegar um primeiro colocado, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate e vai decidir fora de casa. O que aconteceu no ano passado, quando decidiu fora com o Olímpia? Saiu. Então já se coloca numa situação difícil. Inclusive, que não era pode pegar o próprio Bolívar, sabia? É mesmo? No sorteio pode acontecer isso. Pode acontecer. É verdade, pode porque acontecer. É o primeiro. Ele pode pegar a mesma chave. É isso aí. E aí, ô Lucas Pedrosa, não só o empecilho de pegar um clube naturalmente mais forte, porque ficou primeiro em sua chave, mais do que isso, é decidir fora de casa. Eu acho que esse seria o maior problema para o Flamengo. A gente mostra como é o Flamengo no Maracanã e como é o Flamengo fora do Maracanã na temporada. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite
junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Então, quando o Flamengo estava com 4 pontos aqui, eu ainda estava no programa, eu falei, cara, isso é um absurdo, as pessoas não estão se atentando a isso, as pessoas não estão se atentando que o Flamengo ter 4 pontos num grupo como esse é um completo absurdo. Então, novamente, você ter uma situação de poder decidir fora de casa, de pegar adversários fortíssimos e cair nas oitavas de final, isso aí seria uma tragédia, inclusive, para a própria previsão do Flamengo orçamentária, porque o Flamengo é um time que busca chegar à final, que busca ser campeão. Então, assim, é preocupante, é difícil pelas atuações, é um time que oscila muito, como oscilou também agora na Copa do Brasil, e continua oscilando na temporada. O mínimo que o Flamengo tem que fazer é passar para as oitavas de final, mas sem dúvida alguma, num planejamento, começando uma Libertadores, você pensar que já nas oitavas de final você vai decidir fora de casa, talvez contra um adversário forte, pra mim é uma decepção a campanha do Flamengo. Põe na tela aqui que tem uma careca nos Trend Topics. Ô, Vene Casagrande, a lesão do De La Cruz, tem alguma novidade? Tem novidade, até uma novidade boa, porque, entre aspas, não preocupa para o próximo jogo, que é na terça-feira, diante do Milionários, como a gente mencionou. Foi uma pancada. Ele, como os demais jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Amazonas, ficaram apenas na academia, na reapresentação do elenco nessa sexta-feira. Então, a priori, não preocupa. O jogador chegou mancando, inclusive a gente está vendo na imagem aí, mas vai ficar fazendo tratamento e deve ficar à disposição para o jogo de terça-feira, tal como Bruno Henrique e também Eric Pulgar, que foram desfalques no jogo contra o Amazonas. O jogador que o Cruzeiro sonha é o Gabigol. E aí não é segredo para ninguém. Só que aí é uma situação extremamente delicada, porque ele tem contrato até dezembro. O Cruzeiro precisa avaliar internamente se vale a pena chegar lá no Flamengo e negociar com o Flamengo a contratação desse jogador. Porque o Flamengo não vai liberar de graça, mas também não vai dificultar. Vai chegar o Cruzeiro lá interessado no Gabigol, o Flamengo vai falar, beleza, a gente libera agora no meio do ano, mas a gente quer receber isso aqui. E aí o Cruzeiro precisa avaliar se vale investimento ou não, ou se espera para negociar com o jogador, assina um pré-contrato e pega um jogador de graça em dezembro. Eu particularmente acho que para o Flamengo seria até bom liberar agora, porque você abre brecha na folha salarial, uma boa brecha. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário do atual elenco hoje, que não rende, né? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar um pouco aqui sobre as notícias do Flamengo aí, né? O Flamengo já define o futuro do Gabigol em meio a essa polêmica que ele acabou se metendo aí, né? Vestindo a camisa do Corinthians e já falamos sobre essa situação que nessa terça-feira, diante do Milionários, acho que vai ser o pico de maior audiência, né, em relação a toda essa polêmica. Gabigol reencontrando a torcida do Flamengo jogando no Maracanã, né? Então a polêmica foi a véspera do jogo do Vasco, que acabou sendo interrompido, né, o Brasileirão. Então dessa vez, depois de mais ou menos uma semana e meia, o Gabigol reencontra a torcida do Flamengo jogando no Maracanã, né? Lembrando que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano e dificilmente, de acordo com o Vene Casagrande e outros portais de notícia, o Flamengo só aceita liberar o jogador em caso de alguma proposta financeira nesse meio de ano. Caso não aconteça, o Flamengo vai seguir com o jogador até o final da temporada, né? Até o final do seu vínculo, né? E o Flamengo, informações de bastidores, o Flamengo não pretende renovar o contrato com o Gabigol, não vai fazer nenhum esforço para renovar depois dessas polêmicas que ele acabou se metendo, mais uma, né? O Flamengo não vai fazer esforço nenhum, né? E vale lembrar, né, como o Vene Casagrande alertou aí durante o vídeo, após o Vene Casagrande alertar aí, né, vai ter o julgamento do Gabigol, né, que já foi marcado e definido aí pelo CAS, só que ele vai ser jogado no TAS agora, né? O TAS é uma instância acima do CAS, né? O CAS é a Corte Arbitral do Esporte e o TAS é o tribunal, vamos dizer assim, né? Tribunal, que é uma situação bem acima e o buraco é mais embaixo também, né? Então vamos ver como o Gabigol vai se sair. O Gabigol vai estar presente, como o Vene Casagrande disse aí, né? Não vai desfalcar o Flamengo durante nenhum jogo e vamos esperar qual vai ser a punição ou absolvição do Gabigol, né? Vamos esperar sobre isso, né? E no treinamento desse sábado, Pulgar e Bruno Henrique treinam normalmente, né? E deve ser relacionado e reforçar o Flamengo aí, né, diante do Milionários.
Já o De La Cruz não jogou, não treinou, não sabemos o motivo. Ele treinou principalmente na academia, né, fazendo alguns reforços muscular. E talvez, será que ele foi poupado por causa do treinamento? Ou não, né? Então não sabemos ainda, né? Então vimos que ele pode ser poupado ali, deixar ele mais na academia, fazer algum reforço muscular, pensando na Libertadores, né? E falando em Libertadores e falando de Maracanã, o Flamengo já vendeu mais de 50 mil ingressos para o jogo decisivo entre Flamengo e Milionários, que o Flamengo pode garantir sua vaga para as oitavas de finais da Libertadores, né? Então, é aquilo, né? Ah, qual é o valor dos ingressos aqui? Aqui tem umas informações sobre os valores dos ingressos aqui, né? A expectativa é que tenha mais de 60 mil pessoas. Atualmente restam apenas ingressos para o setor sul superior e inferior. E Maracanã mais, que acho que é o camarote, se não me engano. Os bilhetes mais baratos foram vendidos por R$60 a inteira e 30 mil. Acho que tá um preço bastante em conta aí, né? Falando que é Libertadores, acho que é um preço bastante em conta, né? Então é isso aí. Na tua opinião, será que o Gabigol vai ser absolvido dessa situação ou vai ser condenado, culpado, né? Então deixa tua opinião. É isso aí e tamo junto, galera. Deixa seu like aí, vambora.